relatório de Cabo Verde. A delegação de Cabo Verde é composta pelos deputados Orlando Dias, Rosa Rocha, Isa Costa, Carlos Tavares e Nelson Brito. Digníssima Presidente e membros do Parlamento, minhas senhoras e meus senhores, tenho a honra, em representação da delegação cabo-verdiana, de apresentar o relatório de Cabo Verde nesta sessão plenária do Parlamento da CDO, que foi elaborado em conformidade com as orientações do Secretariado Parlamentar, destacando os seguintes pontos: a situação econômica, situação social e de bem-estar e implementação dos textos, iniciativas, programas e projetos comunitários. Antes de entrar propriamente nesses pontos fundamentais, rapidamente deixar uma nota sobre a situação política e situação de segurança. Em termos de situação política, Cabo Verde é reconhecido como um Estado livre e democrático, com os 3 níveis de poder, isto é, presidencial, legislativo e autárquico, legitimados por eleições regulares, livres e transparentes, realizadas desde 1991. O país tem mantido um histórico exemplar de alternância pacífica no poder e de coabitação institucional entre órgãos governativos suportados por formações políticas distintas. As próximas eleições serão realizadas em 2026, sendo que as legislativas acontecerão entre abril e junho desse ano e as presidenciais terão lugar 6 meses depois. Situação de segurança. Cabo Verde é um país relativamente pacífico e seguro, sendo classificado como um destino de baixo risco por diversas organizações internacionais. A sua estabilidade política também contribui para esse ambiente de segurança. No entanto, a localização geográfica privilegiada do país pode favorecer o aproveitamento do seu território pelo crime organizado, sobretudo nas rotas aéreas e marítimas. Face às ameaças transnacionais, Cabo Verde tem apostado na cooperação regional e internacional, incluindo mecanismos como o Centro Multinacional de Coordenação Marítima da CDO para reforçar a prevenção e fortalecer a segurança. Situação econômica. Cabo Verde depara-se com constrangimentos estruturais que limitam o seu desenvolvimento econômico, entre os quais destacam o reduzido mercado interno, a descontinuidade geográfica do território e os elevados custos de transportes, energia e água. Estes fatores são agravados pela forte dependência de recursos externos, como combustíveis, alimentos, bens de consumo e intermediários, bem como pela vulnerabilidade das suas finanças, sustentadas essencialmente por remessas dos imigrantes, investimentos diretos estrangeiros, empréstimos externos e ajuda externa ao desenvolvimento. Em termos de financiamento da economia, a economia cabo-verdiana é essencialmente financiada pelo turismo, que representa cerca de 25% do PIB, e também por remessa de imigrantes, que corresponde a cerca de 12% do PIB. O consumo privado e as exportações foram os principais motores da dinâmica econômica de Cabo Verde no último ano. Em termos de crescimento econômico e perspectivas, Cabo Verde apresentou um crescimento econômico robusto de 7,2% em 2024, impulsionada sobretudo pelo turismo e setor privado. No primeiro semestre de 2025, o crescimento diminuiu ligeiramente para 4,9%. As projeções para 2025 indicam um crescimento médio de 5 a 5,2%, segundo o FMI e o Banco de Cabo Verde. O governo de Cabo Verde projeta para o ano de 2026 um crescimento à volta de 6%, sendo que as estimativas do Fundo Mundial é de 4,8% para 2026. O Produto Interno Bruto de Cabo Verde foi de 2,77 bilhões
de dólares americanos em 2024, de acordo com os dados oficiais do Banco Mundial. De notar que o PIB per capita de Cabo Verde tem aumentado e em 2024 situou-se em cerca de 4.451 dólares americanos. A partir de 1 de julho de 2025, Cabo Verde passou a ser classificado como país de rendimento médio-alto, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Grupo do Banco Mundial, nomeadamente devido ao aumento do rendimento nacional bruto. Inflação, reservas e contas externas. Em 2024, a inflação caiu para uma média de 1%, o nível mais baixo da história recente, devido à descida de preços globais nos alimentos e nos combustíveis, o que contribuiu para aliviar os custos de vida. As projeções apontam para uma taxa de inflação de 1,8% em 2025 e uma ligeira diminuição para 1,6% em 2026. As reservas de Cabo Verde garantem uma cobertura de cerca de 7,9 meses de importações. Cabo Verde mantém-se reservas suficientes para assegurar estabilidade cambial e capacidade de importações. Conforme o Banco de Cabo Verde, em 2024, o saldo global foi de menos 1,1% e o saldo primário de 1,3% do PIB. No primeiro semestre de 2025, Cabo Verde registrou um superávit orçamental global de 0,3% do PIB e o saldo primário foi de 1,41% do PIB. Sobre a dívida pública e finanças. O ratio da dívida pública em percentagem do PIB tem diminuído. Diminuiu de 116,9% em 2023 para 111,4% em 2024, estimando-se que se situe em 100,3,4% do PIB em 2025 e que fica abaixo de 100% em 2026. Prevê-se um déficit orçamental de 1,1% do PIB em 2025 e 0,9% em 2026. Vou passar para a situação social e de bem-estar. O Estado de Cabo Verde considera o desenvolvimento social um elemento incontornável na estratégia no processo de desenvolvimento do país e coloca como sua primeira prioridade o combate às desigualdades sociais. Nesse sentido, a política social assume-se como promotora da dignidade humana e da sua autonomia, com um país inclusivo pela via do emprego, do rendimento e da educação. Pobreza. Cabo Verde tem registrado avanços significativos na redução da pobreza numa trajetória contínua de melhoria. Conforme o Instituto Nacional de Estatísticas, a pobreza absoluta caiu para 24,75%, enquanto a pobreza extrema recuou para 2,28%, considerando a linha internacional de referência de 2,15 dólares por dia e por pessoa. O programa do governo da 10ª legislatura assumiu como compromisso a eliminação da pobreza extrema até o ano de 2026. A visão do Executivo é que o crescimento econômico é o principal instrumento de combate à pobreza e que a redução gradual deve ser sustentada e definitiva, assente na melhoria do emprego, nas políticas de rendimento e na prosperidade da economia. Em termos de salário mínimo, o salário mínimo em Cabo Verde é de 17 mil escudos para o setor privado, o que corresponde à taxa atual do dólar em cerca de 189 dólares e 19 mil escudos para o setor público, aproximadamente 211 dólares. O objetivo estabelecido pelo Executivo é chegar a 25 mil escudos, ou seja, 277 dólares até 2027. Desemprego. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, a taxa de desemprego em 2024 foi de 8%, mostrando uma queda de 2,6% em relação ao ano anterior. Uma tendência de descida que continua em 2025, com a taxa de desemprego a situar-se em 7,5% no primeiro semestre deste ano. A taxa de desemprego jovem
diminuiu, mas ainda permanece elevada, 20,30%. A saída por parte dos jovens para outras paragens, nomeadamente para a Europa, a procura, sobretudo, de oportunidades económicas, tem desafiado o governo a reforçar políticas de emprego juvenil, formação profissional e incentivo ao empreendedorismo, de forma a reter talentos e consolidar o crescimento económico sustentável. No que respeita ao nível de acesso aos serviços básicos, de acordo com o último inquérito do Instituto Nacional de Estatísticas, a percentagem estimada de agregados familiares que viviam em alojamentos com eletricidade é de 94,3% e 73,8% dos agregados familiares residiam em alojamentos com acesso à água. Em Cabo Verde, as tarifas sociais de eletricidade e água foram criadas para combater a pobreza energética e hídrica. A nível da educação e saúde. A nível da educação, Cabo Verde tem registrado aumento da escolarização et melhoria no acesso à éducation básica. Chers collègues, pouvez-vous résumer la suite, s'il vous plaît? Que mostra grande investimento a nível da educação em Cabo Verde. A nível de saúde, destaco a taxa de mortalidade infantil, que se situa em 3,7 por mil nascidos vivos, um dos mais baixos, portanto, da África. Portanto, a nível de igualdade de género, também existe em Cabo Verde uma lei de paridade que obriga a listas paritárias para as eleições e hoje 37,5% das cadeiras do Parlamento portanto, são ocupadas por mulheres. Para finalizar, em relação aos textos comunitários, Cabo Verde tem ratificado os textos comunitários, são mais de 40 textos comunitários ratificados. A nível do protocolo de livre circulação de pessoas e bens, apesar de alguns constrangimentos ainda existentes, Cabo Verde tem dado passos significativos nesta matéria, como se vê no relatório. Para finalizar, em relação à taxa comunitária, dizer que Cabo Verde já pagou mais de 13 milhões de dólares de taxa comunitária desde 2003, não obstante algumas dívidas ainda existentes, mas como referiu o presidente da Comissão, existem negociações com as autoridades cabo-verdianas para que a situação seja regularizada. Concluindo, Senhora Presidente, reafirmamos o nosso compromisso de continuar a sensibilizar sobre a integração nacional e sensibilizar para o pagamento da taxa comunitária. Muito obrigado.